Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, sabe por quê? Porque o que nós mais estamos vendo por aí afora. Cristo é bom o tempo todo. Deus é amor o tempo todo. Cristo é bom o tempo todo. Cristo é amor o tempo todo. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. E as pessoas que falam isso aí não estão erradas não, sabe por quê? Porque o amor de Deus é tão grande, as misericórdias do nosso Pai é tão grande, que se renova a cada manhã e são os montões de misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Porque se não fossem os montões de misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, o que seria de mim e de você? Só que vai chegar o dia, preste atenção, vai chegar o ano, vai chegar o mês, vai chegar a estação do ano, vai chegar a semana, vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o minuto, vai chegar o segundo, vai chegar o milésimo, que Deus e Cristo, o amor deles, só vai continuar eternamente para todos aqueles que viveram na prática da justiça, para todos aqueles que morreram salvos, para todos aqueles que estiveram vivos, salvos na sua vinda. E para os que se perderam, o amor de Deus, o amor de Cristo, vai ser findado no dia do juízo e acabou e ponto final. Quando Deus fizer a separação dos justos e dos injustos, ali o amor dele continuará para os séculos dos séculos com os que foram justos, com os salvos. E o seu amor vai findar ali para os perdidos, para os injustos, para os que foram injustos, os que não forem inscritos, os que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Mais umas 2 leiturinhas, meus irmãos, umas 3 leiturinhas, aí nós iremos fazer o fechamento desse vídeo. Nós iremos fazer o fechamento do tema. Mas eu ainda vou voltar aqui ainda. Em Atos capítulo 28, verso 22. Para nós darmos um pulinho adiante. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Agora, olha só. Por toda parte é ela impugnada, sim ou não? Mas aí me diz uma coisa. Nós não somos bem quistos por aí afora, em todo o globo terrestre. Mas nós não nos importamos com isso. E lembra, nós não julgamos ninguém que trabalha no sábado. Nós não julgamos ninguém que compra no sábado. Nós, verdadeiramente, fazemos de tudo para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento que é pecado comprar no sábado, que é pecado trabalhar no sábado. Isso não é julgar, separa isso aí. Sabe por quê? Porque Satanás vem semeando essa semente do mal. Por que nem existe dia de domingo na Bíblia? Imagine se existisse dia de domingo na Bíblia. Cristo ressuscitou no domingo. Imagine se houvesse esse dia na Bíblia. Imagine. Até mesmo porque Deus não iria ressuscitar no dia de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca, como o negócio é sério. E aí, você acharia que o Eterno iria ressuscitar no dia de Satanás? Para quê? Prestar uma homenagem ao Satanás, ao diabão, ao diabô? Não. Porque domingo significa o dia de Satanás. O dia do sol, o dia do Deus Sol. E nós temos vídeo no canal explicando sobre o Deus Zoroastro, o Deus Sol, vai botando tudo num pacote só por aí. Por que ele falou assim, ó, o primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana eu ressuscitarei. E no primeiro dia da semana ele ressuscitou. Na Bíblia você não vai achar de domingo na Bíblia. Imagina se tivesse de domingo na Bíblia. Aí era que a confusão estava grande o mundo fora, sim ou não? Mas com seu infinito amor, sabedoria, bondade, onisciência, onipresença, ele sabia das artimanhas de Satanás. Quer que eu te diga uma coisa? Nós não julgamos ninguém que compra no sábado, que trabalha no sábado.
Não. Nós orientamos as pessoas, ensinamos as pessoas, nós fazemos com que as pessoas tenham o pleno conhecimento que comprar no sábado é pecado, trabalhar no sábado é pecado, e se morrer nessa prática, olha nos meus olhos como o negócio é sério, a Bíblia assim o diz. A Bíblia assim o diz. Sábado, mandamento, lei, nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Todos que foram salvos pela graça. Todos que serão salvos pela graça. Ninguém vai ser salvo por obra, por fé. Ninguém vai ser salvo por lei, por mandamento, por guarda de dia, por guarda de sábado, não. Vamos ser salvos, seremos salvos, foram salvos, serão salvos pela graça, por Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão deixou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão deixou para que andássemos nelas. E aí? Lembra, nós precisamos andar na prática das boas obras, não para nos salvar, mas porque somos salvos. Nós precisamos guardar os mandamentos do Eterno, não para nos salvar. Nós já somos salvos pela graça. Mas se nós não guardarmos os mandamentos do Eterno, nós não tivermos um encontro com o Eterno, com Cristo, sabe por quê? Porque vai viver pecando do mesmo jeito. Lembra, 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos, olha como o negócio é forte. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Presta atenção agora. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, ou seja, não é nascido de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Sabe por quê? Porque todo aquele que levanta falso testemunho contra o seu irmão, que arruma contenda com o seu irmão, que não fala com o seu irmão, quer seja de sangue, quer seja de igreja, irmão em Cristo, não vai subir na eternidade se não se consertarem. Se viverem sem se falar um com o outro, se odiar um ao outro, seja qualquer pessoa por aí afora. Agora, quando se fala dos filhos de Satanás, os falsos profetas, os falsos pastores, aí você não tem que manter amizade com essa laia maldita por aí afora, sabe por quê? Porque ali já se entregaram para Satanás, é diferente, separa isso aí. Com essa laia maldita, afasta-te deles, afasta-te deles, afasta-te deles, porque eles não têm nada de bom para dar para você. Para fechar aqui, ó, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, não tem a vida eterna permanente em si. Que nós venhamos estar firmes na graça, nos desviando dos falsos pastores, falsos profetas do mundo fora, mas perdoando os nossos irmãos, amando os nossos irmãos, fazendo a paz com nossos irmãos. E o nosso Eterno
nos livrando e nos guardando de Satanás e seus anjos do mundo fora. Lembra? 1 João capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E está cheio de falsos profetas no mundo fora. Se você vê o que está entrando aqui no nosso Brasil, no nosso país, de falsos pastores, falsos profetas por aí afora, vai colocando Angola, vai colocando não sei para onde, vai colocando todos os países aí para fora aí. Estados Unidos, não sei para onde, vai botando tudo num pacote só. E aí? Há 2000 anos atrás, já foi escrito. Já foi escrito. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E ainda mais. E hoje está uma confusão tão grande, porque eles estão se transformando em ministros de justiça, apóstolos de Cristo, falando que Cristo veio em carne, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o soberano, que Cristo é tudo e é a Trindade. Mas as más obras dele são desviar os filhos do Eterno, as pessoas da santa aliança do Eterno, que é um grande problema. E aí? Quando nós olhamos do Oriente ao Ocidente, nas plataformas digitais, nas redes sociais, nós só vemos o balaio de gato, aumentando, multiplicando, mundo fora. Sopro para lá, sopro para cá, não sei o quê, e bate de terno, bate de empurrão, bate de assopro, bate de paletó e não sei o quê, rebola. Quando você vê até os falsos profetas rolando pelo chão por aí afora. E as pessoas aplaudindo, batendo palma por aí afora. E com isso, quantos milhões de pessoas morrem todos os meses, mundo fora, sendo enganado pelos falsos pastores e falsos profetas. E aí está um grande perigo. Edinaldo, mas fulano compra bem, fulano paga, fulano tem sua vida assim, não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas e aí? O que essa pessoa estava cauterizado na sua mente? O que essa pessoa aprendeu do Cristo verdadeiro? O que essa pessoa aprendeu do Evangelho eterno? O que essa pessoa tinha na sua mente, no seu coração, até o seu último suspiro de vida? Porque não morreram ouvindo o Evangelho eterno, vivendo o Evangelho eterno. Aí eu te pergunto, e o que o meu pai, quando estava habitando em um corpo de carne aqui, deixou escrito para nós? Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Por quê? Porque se morrer enganado já era. Já era. Pastores, para com essa lenga-lenga, com esse mimimi. Eu estou com medinho de ser cancelado. Se eu falar que se não aceitar Cristo e morrer, as famílias dos familiares de quem morreu vai ficar desesperado porque a pessoa morreu perdido, porque a pessoa morreu sendo enganado por Satanás, pelos falsos pastores, falsos profetas. Por que o Degretião Pritião não tem medo de ser cancelado? Manda a verdade, sabe por quê? Eu tenho medo de morrer perdido. Eu tenho medo de não falar a verdade, sabe por quê? Porque eu não vou entrar na eternidade. Se quiserem me cancelar de redes sociais, que problema, e aí? Que ninguém me cancele é da eternidade. Mas eu nunca vou pregar, eu nunca vou me acovardar de falar a verdade. Todas as pessoas que morreram sendo enganadas por Satanás, nesses lugares satânicos do mundo fora, olha para mim aqui, ó. A probabilidade de todos eles ter se perdido, de ter cauterizado na sua mente tudo que aprenderam de Satanás, a probabilidade de uma pessoa dessa aceitar Cristo é de cada 10.000 pessoas, e olhe lá, de uma verdadeiramente aceitar Cristo no seu último suspiro de vida, que foi o caso do ladrão da cruz. E aí? Aí vocês vão ficar, eu não vou falar que a pessoa morreu perdido, que a pessoa pode morrer perdido, sendo seduzido por Satanás e seus anjos por aí afora, porque vai amedrontar a família. Olha nos meus olhos aqui.
Quantas pessoas você pode ter na sua mente, na sua consciência, de sair de dentro desses lugares satânicos por aí afora e morrer em Cristo, viver o evangelho eterno? Quantas pessoas, e vocês se acovardando de mandar real, seja em redes sociais, seja em plataformas digitais, seja em púlpito da igreja. Olha aqui, ó, se eu morrer na prática do pecado, que isso esteja repreendido da minha vida, se eu morrer pecando, se eu viver pecando, já me entreguei para o diabão, que ele esteja repreendido da minha vida. Você acha que eu não vou falar para você? Se você viver na prática do pecado, se você viver pecando, se você morrer sendo seduzido por Satanás, se você viver dentro desses lugares satânicos por aí afora, que fazem de tudo para parecer que está servindo ao eterno, e você morrer dentro desse lugar e você vai para a eternidade? Eu estou ficando maluco? Eu vou perder a minha salvação para fazer você viver sendo seduzido por Satanás e morrer perdido? E detalhe, eu morrer perdido junto com você? Se eu ver alguém pecar, se eu ter o conhecimento e eu não avisar, porque o Eterno coloca na minha mente e no meu coração, não foi à toa que você caiu aqui, e eu me acovardar de falar real para você, e você morrer perdido, eu vou morrer perdido junto com você, e jamais Satanás vai roubar minha coroa, jamais. Lembra que eu falei que eu tenho certeza da minha salvação? Eu tenho certeza da minha salvação, e eu estou aqui para te dizer, se você morrer dentro desses lugares, sendo seduzido por Satanás, pelos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assado com eles e com o diabão. E eu jamais vou perder a minha salvação, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso muito grande. Eu tenho um compromisso muito grande de naquele grande dia eu alegrar o meu Pai e provar para o meu Pai, não por ser melhor do que ninguém, mas por reconhecer, ter a certeza que ele se fez maldito num madeiro, pregado num madeiro, pelado, despido, naked, in English, naked, para mim comprar com o seu sangue precioso que não teve valor, não tem valor. Eu sou a menina dos olhos do meu Pai. E Satanás sabe disso. Satanás sabe, Satanás conhece as pessoas que têm dúvida da sua salvação, que estão andando na perdição, sendo um joião no meio do trigão. E Satanás sabe, ele está por aqui, ele está rodeando. E ele sabe disso. E naquele grande dia ele vai contemplar isso aqui que eu estou falando para vocês, como eu tenho falado em outros vídeos por aí afora. Eu não vou ficar fora da eternidade por me acovardar. Com medo de ser canceladinho, de não sei o quê. Eu nem gosto dessas porcariadas de negocinho de não sei o quê, nem gosto disso. Comigo o papo é reto, é direto. Eu não estou aqui para brincar de servir a Deus, para brincar de pregar. Eu estou aqui para deixar bem claro para você. Assim como a mim mesmo, se eu morrer na prática do pecado, eu estou ferrado. Assim também, se você viver na prática do pecado, você está ferrado. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E lembra que eu não estou nem aí com o negócio de cancelamento. O homem pode me cancelar aqui de rede social, aqui dessa terra, mas da eternidade, já nunca, nunca, jamais, jamais. Com Cristo, eu luto todos os dias contra o pecado. E quando eu peco, eu me envergonho diante do meu Pai. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer o meu Pai andar diante do meu Pai. Romanos capítulo 6, verso 28, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Meu Pai, Pai, perdoa Edinaldo, Pai. Pai, perdoa Edinaldo. Pai, perdoa Edinaldo, Pai. Com gemidos por sobremodo, com gemidos inexprimíveis. Pai, perdoa Edinaldo. Todo dia, toda hora, que negócio é esse? É uma palhaçada, é brincadeira? Ainda que ele não se canse,
Mas vem cá, palhaçada, é brincadeira, eu sou filho do diabo, para estar vivendo pecando todo dia, toda hora? Desperta tu que dormes. Se morrer na prática do pecado, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão e com a diaboa. Que isso aí esteja repreendido da nossa vida. Amém? Que nós venhamos encontrar com o nosso Cordeiro Santo naquele grande dia. Naquele grande dia que nós venhamos encontrar com o nosso Cordeiro Santo. E nós termos o privilégio dele falar para mim e para você. Revelation. Antes aqui, vamos voltar aqui para nós. Porque se nós morrermos antes de Cristo voltar, ninguém sabe como vai morrer. Se vai morrer afogado, se vai morrer queimado, se vai morrer no leito da cama. O que eu peço para o meu pai é que eu venha morrer no leito de cama. Mas eu não sei como é que eu vou morrer. Mas que Deus já me livrou de vários tipos de morte por aí já. Mas o que eu peço para meu pai é, pai, deixa eu te peço. Eu estou te pedindo, eu não sei qual é o teu desejo, mas que todavia faça-se a tua vontade na minha vida. Assim quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pediu para ele quando ele estava na cruz, pai, seja feito, antes dele estar na cruz, no jardim de Getsemane, todavia faça-se a tua vontade, mas eu peço ao Senhor que eu morra no meu leito de cama. Quer seja eu velho, quer seja eu novo. Mas eu não sei qual é a vontade do Eterno. Mas de qualquer jeito que nós morrermos, preste atenção, que nós venhamos morrer com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Revelation chapter 20, verse 13 to 15. The Bible says, Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15. And whosoever was not found or written in the book of life was cast into the lake of fire. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15. E o mar deu os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram a morte que neles haviam. E cada um foram julgados segundo as suas obras. Cada um foram julgados segundo as suas obras. Se fizeram as boas obras, se fizeram as más obras, fogo eterno. Se fizeram as boas obras, vida eterna. E aí, ó. And they were judged, every man according to their works. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Vamos lá, ó. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sabe por quê? Porque pecado nunca foi brincadeira. Pecado nunca será brincadeira. Porque quando eu peco diante do meu pai, eu fico envergonhado. Por quê? Por quê? Porque pecado nunca foi brincadeira. É uma vergonha diante do Eterno. Sabe por quê? Porque o diabão, lembra que o diabão nos acusa diante do nosso Pai dia e noite? Com essa historinha, né, pastores, por aí fora? Não, hoje ele não tem poder para subir lá em cima no terceiro céu. E desde quando ele precisa subir lá para nos acusar? Desde quando ele precisa subir lá para nos acusar? Hã? Desde quando? Imagine, pecou hoje, de manhã, aí antes de meio-dia pecou 2 vezes, de meio-dia passado pegou 3, 4, pecou 3, 4, 5 vezes, aí vira a noite do mesmo jeito pecando, aí no dia seguinte pecado, nunca para de pecar, que negócio é esse? Pergunta para um judeu ortodoxo se eles vivem pecando todo dia e toda hora? Pergunta para um judeu messiânico se eles andam pecando todo dia e toda hora?
assim, ó, no teu carão, no teu latão, no teus ouvirão, nas tuas latonas, nas tuas ouvideironas, eles vão dizer assim pra tu, na tua carona, eu não sou filho de Satanás para andar pecando todo dia e toda hora, eu estou me preparando, vivendo com Deus, é para mim estar, é com meu pai, não é para mim ser assado com o diabão. Se você não tinha dúvida se você não tinha certeza da tua salvação, passe a ter certeza da tua salvação. O que você está fazendo para você ter dúvida da tua salvação? O que você está fazendo no teu dia a dia? O que você está fazendo toda noite? O que você está fazendo da tua vida para você não ter certeza da tua salvação? Lembra, pergunta para o Degratião Pritião. O Edinaldo, tu tem certeza da tua salvação? Sim, claro que sim. Claro que sim. Nenhum dos meus antepassados que foram salvos tiveram dúvida da sua salvação. Eles pecaram. Eles pecavam, mas não viviam na prática do pecado. Separe isso aí. É diferente isso aí. Lembra? Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E que lago de fogo é esse, Degratião Pritião? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say unto them on the left hand. Aqui, ó. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Then shall he say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Aqui, ó, Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Sabe por que vai ser lançado no fogo? Porque não foram encontrados seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Que nós venhamos ver o nosso Pai Celestial, contemplar o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que nós venhamos dar esse prazer para o nosso eterno, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Confessar o nosso nome. Pai, aqui está o Edinaldo. Pai, aqui está João, aqui está Maria, aqui está José. Aqui, ó, estão o passaporte celestial deles, carimbado, e o nome deles assinado no livro da vida com letras de ouro. E nós já chegarmos a ele, e ele nos coroarmos com a coroa de quê? Degratião Pritião, com a coroa da justiça. Porque só receberão a coroa da justiça os salvos, os que praticaram a justiça, os que morreram na justiça, os que estiveram na justiça na sua vinda. Pecado nunca foi brincadeira, pecado nunca será brincadeira. Lembra, eu não ligo para cancelamento. Vão me cancelar. Ei, olha a minha carona de preocupadão. Podem me cancelar aqui. Mas o meu nome da eternidade ninguém vai tirar. Assine embaixo. Aqui eu assino embaixo, com letras de ouro, com passaporte celestial carimbado e assinado. Porque eu tenho um compromisso muito grande diante do meu Pai. E lembra que todos os pregadores da justiça, todos os meus irmãos que estão aqui no cano bíblico, a minha irmã Ellen Goldwhite, morreram em Cristo. Eu também irei morrer em Cristo, com meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, meu passaporte celestial carimbado e assinado. E se eu estiver vivo quando Cristo voltar, o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, meu passaporte celestial carimbado e assinado, com letras de ouro. E vou estar com meu Pai na eternidade para os séculos dos séculos, só que eu não quero ir sozinho. Lembra que eu peço sempre aqui, que nenhum de nós aqui se perca. O que é você ter certeza da sua salvação? O que é você ter certeza de andar com Cristo, de viver com Cristo? Eu ando com Cristo, eu não ando com Satanás. Satanás é que anda bradando ao meu derredor que ele esteja repreendido da minha vida.
1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Eu sou, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, que ele esteja repreende da nossa vida.